Eu nunca quis ser uma daquelas meninas, sabe? As que chegam chamando atenção, roupas caras, celular do último modelo, falando alto sobre viagens internacionais, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu sempre observei de longe. E, sendo bem sincera, sempre achei tudo meio superficial. Mas tem uma coisa que ninguém te conta. Quando você está do lado de fora, aquilo parece ter poder. Meu nome é Júlia, e por muito tempo eu fui invisível. Não, no sentido literal, as pessoas sabiam que eu existia, mas ninguém realmente me via. Na faculdade, eu era só mais uma. Roupa simples, sempre repetindo peças, sem maquiagem elaborada, sem histórias mirabolantes para contar. Enquanto isso, elas, o grupo mais comentado do campus, chamavam elas de as intocáveis. Bruna, a líder, sempre impecável, sempre rodeada de gente. Depois vinha a Carol, a engraçada mas com aquele tipo de humor que humilha os outros disfarçado de piada. E a Vanessa, talvez a mais perigosa de todas. Porque ela não falava muito, ela observava e julgava. Eu sabia exatamente quem elas eram. Todo mundo sabia. E mesmo assim, todo mundo queria estar perto. Eu também. Não por admiração, mas por curiosidade. Eu queria entender. Queria saber como era fazer parte daquele mundo. Como era ser vista, ser desejada, ser alguém. Foi aí que a ideia começou. Pequena, quase inofensiva, mas que mudaria tudo. Tudo começou com um detalhe, uma coincidência. Um dia, eu estava na biblioteca quando ouvi uma conversa delas. A gente precisa de mais gente pro grupo, disse Bruna. Tá muito fechado, mas tem que ser alguém no nível, respondeu Carol. Nada de qualquer uma. Vanessa só riu baixo. Relaxa, a gente reconhece quem serve. Naquele momento, algo virou dentro de mim. E se eu fosse essa pessoa? A ideia parecia absurda. Ridícula até, mas quanto mais eu pensava, mais possível parecia. Porque no fim das contas, o que definia alguém naquele grupo? Dinheiro? Aparência? Postura? Ou só a aparência de tudo isso? E foi aí que eu percebi. Aquilo não era sobre ser, era sobre parecer. E parecer, eu poderia tentar. Comecei aos poucos. Mudei a forma de me vestir. Nada exagerado, mas comecei a pesquisar combinações, tendências, formas de parecer mais sofisticada. Comprei algumas peças em brechó, mas que pareciam de marca. Aprendi a me maquiar de forma mais refinada. Mudei meu jeito de falar. Mais confiante, mais segura, menos eu. E então vieram as redes sociais. Ali foi o jogo de verdade. Fotos em lugares estratégicos, cafeterias bonitas, ângulos que valorizavam, legendas vagas, mas com aquele ar de vida perfeita. Nada explícito, mas o suficiente para gerar curiosidade. E funcionou, mais rápido do que eu esperava. Comecei a ganhar seguidores, curtidas, comentários. Pessoas que nunca tinham falado comigo começaram a reparar. E um dia, aconteceu. Eu estava saindo da faculdade quando ouvi Júlia. Eu virei. Era a Bruna. Meu coração quase saiu pela boca. Oi, respondi, tentando parecer natural. Ela me analisou de cima a baixo, como se estivesse avaliando cada detalhe. Você não é do curso de administração? Sou, sim. Ela sorriu de leve. Ah, gente já te viu por aí. A gente. Aquilo foi como um sinal. Sério? Respondi, fingindo surpresa. Carol apareceu do lado dela. A gente tava comentando. Você tem um estilo legal. Eu quase ri por dentro. Se ela soubesse. Vanessa também estava ali, quieta, observando, como sempre. E então, Bruna disse, a gente vai sair hoje. Quer ir com a gente? O mundo pareceu parar por um segundo. Era aquilo, o convite, a porta de entrada. E eu sabia que, naquele momento, eu estava cruzando uma linha. Claro, respondi, e sorri, mas por dentro, eu sabia, nada daquilo era real. E mesmo assim, eu entrei, sem saber que sair depois seria muito mais difícil. Naquela noite, eu entendi uma coisa: entrar era difícil, mas se manter
Era um jogo completamente diferente. Eu passei horas me arrumando. Cada detalhe importava: roupa, maquiagem, cabelo, até o perfume. Porque eu sabia que, naquele grupo, qualquer erro era suficiente para te eliminar. Escolhi um vestido preto simples, mas elegante. Nada chamativo demais. Nada apagado demais. O equilíbrio perfeito entre discreta e sofisticada. Olhei no espelho e, por um momento, eu não me reconheci, mas gostei do que vi. Cheguei ao local marcado, um restaurante caro da cidade, do tipo que eu normalmente nem passaria na porta. Respirei fundo antes de entrar. E foi. Assim que entrei, elas já estavam lá. Bruna no centro, como sempre. Carol rindo alto. Vanessa, apenas observando. Olha, ela disse Carol, sorrindo. Sabia que você vinha. Bruna me cumprimentou com um beijo no rosto. Gostei do look. Aquilo foi como passar em um teste. Mas eu sabia que era só o primeiro. Sentei com elas. E o jogo começou. A conversa girava em torno de coisas que, até então, não faziam parte da minha realidade. Viagens internacionais, compras e lojas de luxo, eventos exclusivos. Mas eu estava preparada. Eu tinha estudado aquilo. Sabia o básico. Sabia como reagir, como responder, como parecer que eu fazia parte. E você, Júlia? Bruna perguntou. Já foi para fora? Meu coração acelerou. Era a primeira armadilha. Mas eu sorri. Já. Fui sim. Para onde? Pensei rápido. Paris. Carol arregalou os olhos. Ai, eu amo. Qual parte você mais gostou? Eu segurei a respiração por dentro, mas por fora. Calma total. Montmartre, respondi. Tem uma vibe mais artística, menos turística. Silêncio por um segundo. E então? Nossa, sim, disse Bruna. Pouca gente fala disso. Eu passei. De novo. E assim foi a noite inteira. Cada pergunta, o teste, cada resposta, uma mentira bem construída. Mas o mais assustador, eu estava gostando. Gostando de ser vista, de ser ouvida, de fazer parte. Pela primeira vez, eu não era invisível. E isso vicia, muito. Mais do que deveria. Com o passar dos dias, fui me aproximando mais. Elas começaram a me incluir em tudo. Almoços, saídas, conversas privadas. E aos poucos, eu fui sendo aceita. Mas junto com a aceitação, vieram as exigências. Porque aquele mundo, cobra. Júlia, a gente vai num evento sábado, disse Bruna. Dress code mais sofisticado, está? Eu sorri. Claro, mas por dentro, desespero. Eu não tinha roupa para aquilo. Não tinha dinheiro para aquilo. E foi aí que comecei a dar o passo além. Comecei a gastar. Mais do que podia. Muito mais. Parcelamentos. Cartão estourando. Só para manter a aparência. Só para continuar no jogo. E não era só isso. As mentiras começaram a crescer. Não eram mais só sobre viagens. Agora envolviam minha família, minha casa, minha vida inteira. Eu já não estava mais fingindo só para entrar. Eu estava vivendo uma personagem. E quanto mais eu avançava, mais difícil era voltar. Mas teve uma coisa que eu ignorei no começo, e que depois se tornou impossível de ignorar. Vanessa, ela nunca confiou em mim, nunca. Enquanto as outras riam, conversavam e me incluíam, ela observava, sempre em silêncio, sempre analisando, e às vezes, eu pegava ela me olhando, com aquele olhar frio, como se estivesse esperando o erro, um deslize, uma falha, e eu sabia, mais cedo ou mais tarde, esse erro ia acontecer. Porque mentira, uma hora cobra, e quando cobra, não dá aviso. No começo, eu ainda conseguia equilibrar tudo, as mentiras, os gastos, a rotina dupla, mas aos poucos, as coisas começaram a escapar. Pequenos detalhes, pequenos deslizes, coisas que, isoladamente, não significavam nada, mas juntas, contavam uma história, e alguém estava prestando atenção. Vanessa, sempre ela. Tudo começou com algo simples, uma conversa aparentemente normal. A gente estava em um café caro que a Bruna adorava. Mesa cheia, celulares sobre a mesa, fotos sendo tiradas.
Tudo como sempre. Júlia, você disse que seu pai trabalha com o que mesmo? Perguntou Vanessa, mexendo no café sem nem olhar para mim. Meu coração deu um pulo, mas eu respondi rápido. Ele tem uma empresa. De quê? Importação. Ela levantou os olhos, finalmente, e me encarou. Importação de... Por um segundo, minha mente ficou em branco, mas eu forcei um sorriso. Produtos variados. Tecnologia, principalmente. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse analisando cada palavra. Interessante, só isso. Mas o jeito que ela disse, não era elogio, era dúvida. Eu senti. Naquele momento, eu soube. Ela não acreditou. Depois disso, comecei a perceber mais coisas. Comentários sutis. Perguntas específicas demais. Testes. Sim, testes. Como se ela estivesse tentando montar um quebra-cabeça. E eu era a peça que não encaixava. Mas o pior ainda estava por vir. Porque uma coisa é suspeitar, outra é investigar. E foi exatamente isso que ela fez. Alguns dias depois, Bruna organizou mais um encontro. Dessa vez, na casa dela. Uma cobertura absurda. Vista incrível da cidade. Tudo impecável. Era o tipo de lugar que gritava riqueza. E eu, mais uma vez, fingindo que aquilo era normal para mim. A noite estava indo bem. Risadas, fotos, conversas. Até que Vanessa apareceu do meu lado. Do nada. Posso falar com você um segundo? Meu estômago gelou. Claro, fomos até a varanda, um pouco mais afastadas. Silêncio. Ela se apoiou no parapeito, olhando a cidade. E então disse: Eu gosto de você, Júlia. Aquilo me pegou desprevenida. Sério? Ela virou o rosto lentamente. Gosto. Pausa. Mas eu não gosto de mentira. Meu coração disparou. Não entendi. Ela deu um sorriso. Pequeno, sem humor. Entende sim. O ar ficou pesado. Desço. Eu tentei manter a postura. Acho que você está confundindo. Seu pai não tem empresa nenhuma. Ela cortou. Silêncio. Meu mundo travou. E você nunca foi para Paris. Foi como levar um soco. Direto. Sem defesa. Mas não saía nada. Nada. Ela continuou. Calma. Fria. Eu procurei. Redes sociais. Endereço. Histórico. Você não é quem diz ser. Minhas pernas ficaram fracas. Eu não sabia o que fazer, o que falar, porque pela primeira vez, eu não tinha resposta. E o pior, ela não estava gritando, não estava me atacando, ela estava tranquila, como alguém que já venceu. Por quê? Ela perguntou. Simples assim, sem julgamento, mas aquilo doía mais do que qualquer humilhação. Eu engoli seco, e pela primeira vez, eu quase disse a verdade. Quase, mas o medo falou mais alto. Você está enganada, respondi, mesmo sabendo que não estava. Ela me olhou por alguns segundos, e então, sorriu. Mas não era um sorriso bom. Era um sorriso de quem acabou de confirmar tudo. Tá bom, disse ela. Vamos ver até onde isso vai. E saiu, me deixando sozinha, com o coração acelerado, com a verdade exposta, e com uma certeza martelando na minha cabeça. Ela não ia deixar isso quieto. Não ia esquecer. Não ia fingir. Ela ia esperar. Esperar o momento certo. E quando esse momento chegasse, não seria em particular. Seria na frente de todo mundo. E eu ainda estava tentando sustentar uma mentira, que já tinha começado a desmoronar. Depois daquela noite, tudo mudou. Mas não do jeito que as outras perceberiam. Porque por fora, tudo continuava igual. Eu ainda estava no grupo, ainda era convidada, ainda participava de tudo, mas por dentro, era diferente, muito diferente. Eu sabia que estava sendo observada, cada palavra, cada atitude, cada detalhe, e isso muda completamente a forma como você respira. Imagina então como você vive. Vanessa não falou mais nada diretamente comigo, nenhuma acusação, nenhuma indireta, nada. E isso era pior, porque silêncio, naquele caso, era estratégia. Bruna e Carol continuavam normais, ou pelo menos, parecia, mas eu comecei a perceber pequenas coisas, trocas de olhares, sussurros,
comentários que paravam quando eu me aproximava, e aquela sensação horrível de que você está sendo tolerada, não aceita. Mesmo assim, eu continuei, porque desistir naquele ponto seria admitir, e eu ainda não estava pronta para isso. Então eu mantive a personagem, mesmo sabendo que ela estava por um fio. Foi então que veio o convite, o pior possível. Sexta-feira tem uma festa grande, disse Bruna, animada. Muita gente importante vai. Carol completou. Tipo, muita gente. Vanessa só me olhou e sorriu de leve. Você vim, né, Júlia? Aquilo não foi um convite, foi um desafio, e eu aceitei. Claro que vou, mas no fundo, eu sabia. Aquilo não era uma festa, era um palco, e eu era o espetáculo. Passei os dias seguintes em tensão, sem conseguir dormir direito, sem conseguir relaxar, porque uma parte de mim já sabia exatamente o que ia acontecer. Mas mesmo assim, eu fui. Na noite da festa, me arrumei com mais cuidado do que nunca. Não para impressionar, mas para resistir. Escolhi o melhor que eu tinha, mesmo que não fosse o suficiente. Respirei fundo, e foi. O lugar estava lotado. Música alta, gente bonita, luzes, tudo exagerado, tudo perfeito. Exatamente o tipo de ambiente onde a aparência é tudo. E verdade, não vale nada. Assim que cheguei, vi elas. No centro, como sempre. Bruna veio até mim. Você está linda. Carol concordou. Arrasou mesmo. Vanessa só observou. Vamos pegar uma bebida, disse Bruna. Fomos todas juntas, rindo, conversando, como se nada estivesse errado, como se nada estivesse prestes a acontecer. Mas então, aconteceu. Do nada. Sem aviso, Vanessa bateu levemente no copo, chamando a atenção. Gente, rapidinho, disse ela. A música diminuiu um pouco. Algumas pessoas olharam, outras continuaram conversando, mas a atenção começou a vir. Meu coração disparou. Eu queria fazer um joguinho, ela disse, sorrindo. Joguinho. Aquilo não era bom. Vamos brincar de quem é quem, continuou. Carol riu. Ai, amo. Bruna entrou na brincadeira. Tipo o quê? Vanessa cruzou os braços. A gente fala algo sobre alguém e tenta adivinhar se é verdade ou não. Risos, curiosidade, expectativa. E então, ela olhou para mim, direto, sem desviar. Vou começar com uma fácil, disse. Pausa, silêncio. E então, essa pessoa aqui nunca saiu do país. Meu corpo travou. O mundo pareceu parar. Ninguém falou nada por um segundo. E então Carol riu. Impossível. Todo mundo aqui já viajou. Vanessa inclinou a cabeça. Será? Os olhares começaram a circular, até que pararam em mim. Eu senti todos me olhando, esperando. E naquele momento, eu tive duas opções: mentir de novo ou aceitar. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Vanessa deu o golpe final. Quer que eu continue? Ela disse, calma. Ou você prefere contar? Silêncio absoluto. E foi ali, naquele instante, que eu entendi. Não tinha mais saída. A máscara ia cair. O silêncio era ensurdecedor. Todo mundo olhando para mim, esperando, julgando. Alguns curiosos, outros já com aquele meio sorriso, típico de quem sabe que vai assistir um desastre. Vanessa não desviava o olhar. Ela não precisava dizer mais nada. Ela já tinha colocado tudo na mesa. E agora, a decisão era minha: mentir ou admitir. Meu coração estava acelerado, minhas mãos geladas. Mas, pela primeira vez desde que tudo começou, eu parei de pensar em manter a personagem. Porque, naquele instante, eu entendi uma coisa: eu já tinha perdido o jogo, mas ainda podia escolher como sair dele. Respirei fundo e dei um passo à frente. É verdade. Silêncio. Mais pesado ainda. Carol franziu a testa. O quê? Eu mantive a voz firme. Eu nunca saí do país. Os olhares mudaram. A curiosidade virou surpresa. E a surpresa começou a virar julgamento. Vanessa cruzou os braços. Mas agora, sem aquele ar de caça.
como se já tivesse conseguido o que queria. E não é só isso, eu continuei. Meu coração estava disparado, mas minha voz estava calma. Eu também não tenho a vida que eu disse que tenho. Agora sim, o impacto veio completo. Bruna deu um passo para trás. Como assim? Eu soltei um pequeno sorriso, não de alegria, mas de aceitação. Eu menti. Simples assim, sem desculpa, sem rodeio, sem tentativa de suavizar. O murmurinho começou, as pessoas cochichando, algumas rindo baixo, outras claramente chocadas. Carol balançou a cabeça. Não acredito. Vanessa só observava. Mas agora, se superioridade, só silêncio. Meu pai não tem empresa, continuei. Eu nunca fui para Paris. Eu não tenho dinheiro para metade das coisas que eu disse. Cada palavra era como arrancar uma camada, mas ao mesmo tempo, era libertador. Eu só queria ser vista. Silêncio de novo, mas diferente. Menos julgamento, mais atenção, porque antes disso, ninguém me via. Olhei ao redor, para todas aquelas pessoas, e eu achei que, se eu parecesse ser como vocês, eu finalmente seria alguém. Aquilo não era mais sobre elas, era sobre mim, sobre assumir, sobre parar de fingir. Bruna ainda parecia sem reação. Então, tudo era mentira. Eu dei de ombros. Era aparência, igual muita coisa aqui. Aquilo caiu como uma bomba. Algumas pessoas se entreolharam, outras ficaram desconfortáveis, porque, no fundo, todo mundo ali sabia. Eu não era a única fingindo. Eu só fui a única exposta. Carol riu, meio sem graça. Nossa, que vergonha. E foi aí que eu senti, não a dor, mas a diferença. Porque antes, aquilo me destruiria. Mas agora, não. Eu olhei para ela e respondi. Tranquila, vergonha é fingir ser alguém e precisar diminuir os outros para se sentir melhor. Silêncio. Pesado, direto, sem filtro. Vanessa desviou o olhar. Bruna não falou nada. E pela primeira vez, elas não estavam no controle. Eu estava, mesmo sem status, sem dinheiro, sem aparência. Eu estava. Eu respirei fundo. Eu não sou perfeita. Não sou rica. Não sou nada do que vocês valorizam. Pausa. Mas pelo menos, agora eu sou de verdade. Ninguém respondeu, porque não tinha o que dizer. Eu peguei minha bolsa e comecei a andar, sem pressa, sem olhar para trás. Mas antes de sair, parei e disse: vocês podem continuar vivendo de aparência. Eu prefiro viver em paz. E fui embora, de cabeça erguida, se aplauso, se aprovação, mas com algo que nenhuma delas tinha. Verdade. Se você chegou até aqui, já entendeu. Às vezes, a gente entra em um lugar querendo ser aceito, mas descobre que o preço disso é deixar de ser quem realmente é. E quando a verdade aparece, pode doer, pode humilhar, mas também pode libertar. Agora me conta aqui nos comentários, você teria mantido a mentira até o fim, ou teria feito o mesmo que eu? Se essa história te fez refletir, te prendeu ou te lembrou de algo, já deixa o like, comenta e se inscreve no canal, porque aqui, as histórias não são só entretenimento, são lições que a gente nunca esquece.